Olá, tudo bem? Então, eu vou te contar hoje uma história que revela muito mesmo sobre a questão da nossa natureza humana e que pode trazer um enorme autoconhecimento pra gente, que é a proposta desse canal. Então, em 1719, o inglês John Blunt, dono de uma empresa chamada South Sea Company, estava de olho nas tendências de mercado. Ele estava observando uma concorrente francesa, a Mississippi Company, que era uma empresa que estava explorando as riquezas naturais dos Estados Unidos. O impressionante era que os franceses estavam ganhando rios de dinheiro através desse negócio, fazendo as pessoas milionárias da noite para o dia. Aliás, o termo milionário surgiu nessa época para atribuir às novas pessoas que tinham milhões no banco e que era uma novidade para a época. Mas Blunt, ele era muito ganancioso e ficou com muita raiva e inveja dos franceses, pois ele viu que a concorrente dele estava atraindo muitos investimentos da Europa, investimentos da Europa inteira, enquanto a empresa dele estava chupando o dedo. E era tanto investimento que, se continuasse assim, logo a França poderia se tornar a capital financeira do mundo, da mesma forma que é hoje os Estados Unidos. O que na época seria um desastre completo para a Inglaterra, que era um país historicamente inimigo da França. Tanto é que viviam em guerra, época após época. Mas apesar disso tudo, Blunt, ele era muito inteligente. E você já imagina o que ocorre quando uma pessoa é inteligente e ambiciosa, né? Você sabe que geralmente não dá certo. Para você ter noção, ele era filho de sapateiro e o sonho dele era ser da alta sociedade. E a forma que ele viu de fazer isso era ficando podre de rico, mexendo com ações da bolsa. E isso ia na contramão da forma tradicional de fazer dinheiro na época, que era comprando terras, que trazia retorno no longo prazo. E sem falar que o problema de ter terras é que era caro de manter e era algo tributável facilmente pelo governo, o que era bem diferente mesmo do mundo dos investimentos. Mas ele, como ele era inteligente, ele captou que os franceses estavam tendo sucesso. Os ingleses estavam furiosos com isso e Blunt pensou em usar isso a favor dele. E ele trabalhou pra caramba para quebrar a cabeça, buscando forma de superar os franceses. Até que ele teve a ideia que impactaria para sempre a história do mercado financeiro. Ele notou que o maior problema do governo inglês eram as dívidas enormes que estavam acumuladas ao longo de décadas de guerra com a França e com a Espanha. Dívidas essas que eram fortemente sustentadas por empréstimos de taxas enormes que só iam aumentando. Então, com base nisso, Blunt ele fez uma proposta irrecusável ao governo inglês, que era de pagar a dívida gigante, assumindo ela e em troca de um juro anual, e vender essa dívida como se fosse uma mercadoria de investimento da empresa dele. E inclusive aqueles que tinham emprestado dinheiro para o governo poderiam converter essa dívida do governo em ação na empresa. Mas calma. Eu sei que é um esquema financeiro complicado de entender, mas você não precisa entender esse esquema, tá bom? Mas sim a questão da natureza humana que eu tô tratando aqui nessa história que lá pra frente você vai entender. Mas nisso, a empresa tinha também um ponto forte. A empresa ela poderia explorar livremente as riquezas da América do Sul, assim como fazia a concorrente dela explorando as riquezas da América do Norte, fazendo assim rios de dinheiro. E o melhor, a raiva inglesa contra os franceses incentivava muito mesmo os ingleses ao ponto deles, por mero patriotismo, investirem na empresa, que entre aspas tinha tudo para dar certo. Para o governo inglês, que já era muito impopular, poderia ser uma solução fácil para a dívida que ele tinha. E sem falar que assim poderia estar mostrando serviço para a população. Já agora, para Blunt, poderia realizar o sonho dele de chegar ao topo da sociedade. Para os ingleses, além de fazer rios de dinheiro, poderia, entre aspas, se vingar dos franceses. Resumindo, era algo irresistível para todos. Para você ter noção, o próprio rei George I foi lá e depositou 100 mil libras, o que era um dinheirão para a época. E os ricaços começaram a seguir o exemplo dele, as ações só subiam. Depois até os artistas intelectuais da época começaram a investir, dentre eles o próprio Isaac Newton investiu. Era como se Blunt tivesse uma galinha de ovos de ouro em que cada pessoa que desse um pouquinho de ração, no final ganhasse um ovo de ouro dessa galinha. Nisso até a classe mais pobre da população, como os agricultores, começaram a investir, pegando o dinheiro debaixo do colchão e o dinheirinho do pé de meia e investindo
destino. E alguns até iam mais além, vendendo a propriedade para poder comprar o máximo possível de ações da empresa. E de fato, as ações não paravam de subir. E as pessoas que investiram estavam ganhando muito dinheiro. Para você ter noção, o rei George I, no seu aniversário, ele ostentou para valer. Tinha até uma banheira de champanhe. E uma mulher na festa até mostrou um vestido feito com joias preciosas. Em Londres, os ricaços fizeram tanto dinheiro que estavam demolindo as mansões deles para construírem mansões maiores e mais luxuosas. E o dinheiro era tanto que algumas pessoas estavam até se aposentando mais cedo e tendo uma vida de luxo. Inclusive até aconteceu algo engraçado. Uma moça da aristocracia inglesa foi na ópera e viu a ex-empregada dela no camarote de luxo, logo acima dela. Ou seja, foi uma febre mesmo. E estava lá, Blunt incentivando o pessoal a comprar para manter o preço subindo para valer, criando termos irrecusáveis, como por exemplo, mesmo com a ação estando alta, deixando a pessoa já conseguir novas ações dando uma entrada de 10%, o que era irresistível. E de fato, Blunt, ele conseguiu o que ele queria. Ele chegou no topo da classe social. Ele ficou querido e amado por toda a Inglaterra. Afinal, ele fez milionários da noite para o dia. Mas tudo era bom demais para ser verdade. Sabe quando seus pais estão na sala vendo um filme, você nem sabe qual é o filme, mas sabe que está no começo. E nesse começo do filme aparecem os adultos tão alegres, fazendo um churrasco perfeito, as crianças no parquinho brincando, o casal de adolescente apaixonado namorando, tudo tá perfeito, tudo tá bom demais. Até que vem aquela onda gigante de demônios invadindo a Terra, que acaba com tudo, mata todo mundo, e você se dá conta que na verdade é um filme de terror que está no começo. Pois é, era isso que estava acontecendo com a empresa de Blunt. Não só com a empresa dele, mas sim com toda a Inglaterra, por causa dela. Tenta imaginar que, por exemplo, alguém abre uma empresa que não produz absolutamente nada. Vamos imaginar uma empresa de desentortar banana. E essa empresa recebeu um investimento absurdo, mesmo sem produzir nada de útil. E o seu amigo, vendo a tendência, ele abre uma empresa de enxugar gelo. Ou seja, que também não serve para nada, mas ele ganha muito investimento. E quando essas empresas param de receber tais investimentos, elas quebram definitivamente por não produzirem nada e não conseguirem se manter no longo prazo. Blunt, indiretamente, ele fez surgir novas empresas que não tinham utilidade alguma. As pessoas estavam investindo nessas empresas, inclusive a dele era uma delas. E você lembra da concorrente dele que eu falei, que estava supostamente explorando a América do Norte? Pois é, na verdade veio ao conhecimento do público que era um fracasso e ela estava abandonando a atividade e inclusive botou a França numa crise terrível. Até que, resumidamente, as ações da empresa dele começaram a cair de forma misteriosa. Na hora todo mundo começou a suspeitar, afinal, como pode uma empresa que não produz nada, não moveu uma pedra sequer na América do Sul, que o único bem tangível eram dívidas do governo inglês. Como pode uma empresa assim oferecer dividendos enormes como promete? Tem alguma coisa errada aí, não tem? Esmola demais, santo desconfia. E as ações começaram a cair. Blunt ficou desesperado de verdade. Ele tentou fazer de tudo para fazer novas pessoas comprarem as ações para pagar as antigas. Fez de tudo mesmo para manter as pessoas, mas não dava certo. Mesmo ele fazendo promessas irrecusáveis, as pessoas não queriam mais tais ações, com exceção de algumas poucas que aceitaram, dentre elas Isaac Newton. Mas, mesmo assim, tava na cara que tinha alguma coisa errada. Nisso, todo mundo junto começou a sacar o dinheiro que tinha investido. Mas cadê o dinheiro? E pronto, reinou o caos e o pânico em toda a Inglaterra. Desde o banqueiro que investiu muito, até o camponês que vendeu a propriedade para investir, até a empregada que torrou dinheiro no camarote de luxo. O inferno chegou na vida de todo mundo e virou uma crise generalizada. Acabou a mamata. O Banco da Inglaterra, pra você ter noção, quase quebrou. Muitos perderam até mesmo a própria propriedade. Alguns ficaram mais endividados. E o próprio Isaac Newton se ferrou lindamente. Para você ter noção, o negócio foi tão feio que até tinha espalhado uma onda de suicídios por toda a Inglaterra devido ao fato das pessoas não conseguirem lidar com essa nova realidade e o prejuízo que elas tomaram. E Blunt, o que você acha que aconteceu com ele? De homem mais amado da Inglaterra, da noite pro dia virou o cara mais odiado. Todo mundo queria a cabeça dele. Para você ter noção,
noção, ele era perseguido nas ruas. Uma vez, inclusive, ele quase foi assassinado por um investidor enfurecido. E, inclusive, ele teve todo o dinheiro dele, o dinheiro que ele ganhou no esquema, confiscado pelo governo inglês. E no final, ele se matou. Para nós aqui que somos fanáticos por autoconhecimento, o que podemos aprender com toda essa história? O que ela diz sobre a nossa natureza humana? Que tendência ela mostra pra gente sobre a gente mesmo? Vamos discutir isso aqui agora. Primeiramente, nós não somos assim tão racionais como pensamos. Por natureza, nós somos Maria vai com as outras. A questão é que o ser humano ele se impressiona fácil, segue facilmente a opinião dos outros e tem uma forte atração por esquemas atraentes e que prometem trazer resultados rápidos. Você pode pensar, Sálvio, mas eu não sou assim. E eu te falo, meu filho, minha filha ou filiex, como tá agora na moda falar pela turminha descolada que usa pronome neutro. Se até Isaac Newton, que foi uma das mentes mais racionais do século, caiu nisso, quem é você e quem sou eu pra gente falar que nós não somos atingidos pelo problema? A gente olha diariamente pessoas querendo investir em coisas mágicas, iniciar um relacionamento com uma pessoa que aparenta ser perfeita, a busca pela dieta da sopa, pessoas querendo emagrecer em vez de mudar o estilo de vida. A questão é que o canto da sereia é sempre belo e atraente para todos. Mas como explicar esse lado da nossa natureza humana? O motivo é simples. A nossa mente ela foi feita para viver as emoções do presente e não para olhar para o passado, muito menos para o futuro e muito menos aprender com tudo que acontece à nossa volta. Somos focados nos prazeres do momento. Nós nos baseamos primeiro no que vemos e ouvimos dos outros e não nas coisas que são mais profundas da nossa condição humana. Nisso caímos em armadilhas terríveis. E a forma como a gente vê o mundo é uma forma que ignora todo o seu passado. Passado esse que poderia ser um livro para aprendermos a lidar com o presente. O próprio protagonista da história, o Blunt, mesmo sendo inteligente, ele seguiu a boiada dos franceses e fez a boiada inglesa seguir ele, pois quando estamos diante do imediato, a nossa mente ignora a razão e é guiada pelo lado animal dela. Com isso, nós deixamos de pensar nas consequências no futuro, não vemos os fundamentos, os princípios e nem a estrutura daquilo. Inclusive, políticos tiram um grande proveito disso. A cada 4 anos, você pode notar que aparece alguém que vai solucionar todos os problemas da nossa vida. Aí essa pessoa fracassa e 4 anos depois aparece outra e todo mundo acredita. Líderes religiosos, a mesma coisa. Vendedores antiéticos, também. E quando falamos nisso, a gente sempre imagina o outro, mas nunca imaginamos nós mesmos. Até a gente acabar ficando no meio da boiada. Nós nos achamos diferentes, sendo que na verdade somos só mais um número no meio de todo mundo seguindo o mesmo erro, assim como ocorreu com Isaac Newton. Mas como lidar com isso? Como conviver com esse lado bizarro da nossa natureza humana? A solução é medir as pessoas pela forma que elas veem o mundo, não pela forma que elas falam. Olhar as tendências, a direção dos ventos, não apenas o presente. Ver o macro, não o micro. E o principal, ter paciência e clareza para olhar os eventos de forma sensata. Mas o vídeo não acabou aqui não, tá bom? No próximo vídeo eu vou te mostrar como superar esse lado irracional da gente. Beleza? Eu não sei qual vai ser o nome do vídeo, mas qualquer coisa é só você vir na playlist chamada Viagem Interior, o caminho para o autoconhecimento. Aliás, a playlist que tá aparecendo agora aqui na tela, tá bom? Beleza? Tô te esperando lá. Pense nisso. Falou!